O debate sobre o financiamento da saúde no Brasil. Fora os percentuais definidos para a União, Estados e Municípios pela Emenda 29, alguns defendem fontes alternativas, como a taxação dos royalties do petróleo. A conclusão de que nossos recursos ainda são insuficientes e mal distribuídos entre os setores público e privado. E o desafio de aproximar a saúde de onde ela necessita estar: as famílias, as casas, as comunidades e os municípios brasileiros. A saúde precisa estar próxima de quem necessita. A saúde começa em casa. A saúde começa com a família. E nós temos a estratégia de ter pessoas daquela comunidade, daquele lugar, que são os agentes comunitários de saúde, para que eles possam, de forma solidária, de forma corresponsável, ler os problemas da doença, porque temos muitos processos de adoecimento, mas, sobretudo, olhar para frente e ver como que a gente vai preservar a nossa saúde. Segundo os especialistas, nosso caminho aponta para os municípios. Mas o fato é que capitais e cidades médias vêm substituindo sem sucesso aquilo que deveria ser resolvido nas pequenas localidades. O secretário de Saúde do Distrito Federal cita a capital do país como exemplo da pressão exercida por outros estados. Você hoje não pode planejar o Distrito Federal apenas para um atendimento de 2.500.000 habitantes. Quando pensamos a saúde pública do Distrito Federal, temos que pensar 1.500.000 habitantes de todo o entorno do Distrito Federal. Se você adoece aqui hoje, nesse exato momento, você não sabe em que serviço você vai entrar. Então não tem claro o que eu chamo da itinerância da pessoa. Se criou no Brasil a ambulancioterapia. O que é isso? Um prefeito, em vez de criar as condições para atender, ele compra uma ambulância e manda o paciente para cá. 4.000 municípios brasileiros têm menos de 20.000 habitantes. E a grande maioria da população ela tem que sair do seu município para resolver a maior parte dos problemas de saúde nos outros municípios. Nós precisamos de construção de uma articulação, de uma rede interfederativa de saúde, para que a responsabilidade sanitária ela deixe de ser só de um município e passe a ser da região de saúde. Nós temos que deixar claro que cada território brasileiro, no menor unidade de descentralização, que é a família, que é o bairro, que é a comunidade, essa responsabilidade de serviço deveria ser e é de responsabilidade das secretarias municipais de saúde, portanto, das prefeituras. Outra questão que atormenta o setor de saúde é o financiamento e as distorções na distribuição dos recursos. O setor privado, o setor suplementar, cobre aí aproximadamente 60 milhões de brasileiros, colocando sistemas de plano de saúde médico, ambulatorial e odontológico. Esse sistema consome hoje de recursos aproximadamente 4,8% do PIB brasileiro, enquanto que todo o sistema público que cobre os 190 milhões de brasileiros consome de recursos 3,2% do PIB. O senador Humberto Costa está organizando uma subcomissão para tratar do assunto. Para se ter uma ideia, se nós chamarmos de 100 o gasto total em saúde da população brasileira, nos dias atuais, 55% desses 100, ou seja, R$ 55, são gastos do próprio bolso da população, com planos de saúde, com medicamentos, com tratamentos. Apenas 45% são os recursos que vêm do Estado, do município e do governo federal para o Sistema Único de Saúde. Países que têm sistemas semelhantes ao nosso não gastam menos de 70% dessa proporção de um gasto de 100 com a saúde pública. Promulgada em 2000, a Emenda 29 define percentuais de gastos com a saúde para a União, Estados e Municípios. Os percentuais seriam de 10% para a União, 12% para os estados e 15% para os municípios. A média, no meu estado do Rio Grande do Sul, os municípios aplicam de 28% a 33%, como é o caso do município de Panambi, que aplica 33,8% em saúde da sua receita. Segundo informações do Ministério da Saúde, até 2008, 4 estados teriam ficado abaixo dos 12%. Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo e Mato Grosso. Não ficava claro o que era despesas com saúde.
Muitos estados punham como despesa de saúde coisas que não tinham nada a ver exatamente com despesa de saúde. Por exemplo, asfaltar uma estrada que dá acesso ao hospital. Tudo bem, ajuda a chegar no hospital, mas não é uma despesa de saúde, é despesa de transporte. Então estava havendo problemas nessa linha, por isso é que foi preciso regulamentar a emenda 29, que foi uma emenda constitucional muito importante. Em 2011, depois de muita polêmica, a emenda 29 foi regulamentada pelo Senado. O que foi aprovado não traz dinheiro novo para a saúde. Mantém-se do jeito que está. Portanto, eu acho que não foi satisfatória. Nós investimos hoje menos do que investíamos em 1995. Faltou carimbar recurso do governo federal, do orçamento do governo federal na saúde. Que é o governo federal que tem o maior orçamento do país. Ele que é o órgão máximo do Sistema Único de Saúde. Nós pleiteávamos que pelo menos 10%, que é mais ou menos o número que o atual ministro diz que é necessário para melhorar a saúde pública, fosse aplicado à saúde. É importante que na partilha de alguns recursos, como os royalties de petróleo, nós vinculemos que parte desses recursos que chegam aos estados, eles obrigatoriamente sejam aplicados na saúde. Com isso, a gente supriria essa lacuna que ficou no chamado complemento total para a emenda 29. O Estado não faz o seu dever de casa, portanto, não cumpre o que determina a lei, e a União simplesmente lavou as mãos e não quis aprovar a emenda 29. A senadora Ana Amélia enfrentou dificuldades de atendimento e teve que superar uma perda familiar. Eu cheguei com meu marido, que estava numa situação crítica, ele era um hipertenso. Ele foi atendido no pronto-socorro. Eu não tinha plano de saúde aqui em Brasília, porque o plano de saúde é no Rio Grande do Sul. A situação dele era muito grave e ele precisava de imediatamente ir para a UTI. Ele saiu e voltou e disse: nós não temos vaga na UTI. Aquelas alturas, se eu demorasse mais 30 minutos, ele morreria nos meus braços. Naquele momento, ele demorou mais um pouco e eu perguntei: mas o que ele está demorando? Aí ele disse: ele foi verificar se você é mesmo senadora. Paguei uma caução de R$20 mil. Pagaria 50, né? Eu queria salvar meu marido. E ele faleceu às 2h da manhã. Se isso acontece com uma senadora ou com um senador, imagine o João Ninguém, que é uma pessoa anônima. O ex-secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Duvanier Paiva Ferreira, representa outro exemplo. Em janeiro de 2012, aos 56 anos, ele sofreu um infarto e buscou atendimento em 2 instituições de Brasília. Elas não aceitaram o plano de saúde do servidor público. Ele também não possuía um cheque calção exigido pelos hospitais. Duvanier morreu quando tentava socorro em um 3º hospital. Menos de 3 meses depois, o plenário do Senado aprovou um projeto de lei que torna crime a exigência de qualquer garantia, exemplo do cheque calção, para atendimento médico. É a chamada Lei Duvanier. Segundo dados da Agência Nacional de Saúde, em 2011, as reclamações contra planos de saúde aumentaram em velocidade maior que o ritmo de crescimento de novos clientes deste serviço. Enquanto o número de beneficiários da saúde suplementar cresceu em 7,21% de junho de 2010 para junho de 2011, as reclamações contra convênios no mesmo período mais que dobrou. Se você comprou um plano e se encontra na fase chamada fase de carência, se você tiver um infarto, você não pode, porque só é garantido, por exemplo, consulta básica. Nós realizamos, só para ter uma ideia, mais de 1 milhão de procedimentos por dia do ano. O número de queixas que existe é 1.000 e poucas, então é um número relativamente baixo. Evidentemente, nós temos que dar importância a qualquer tipo de queixa. Existem várias maneiras pela qual o usuário pode ter acesso à ANS para fazer suas demandas e suas reclamações. A primeira delas é através do 0800 da agência, que é 0800 701 9656. Uma outra forma de entrar em contato com a agência é através do site www.ans.gov.br. E, por fim, o beneficiário pode ainda entrar em contato com a ANS através dos núcleos de atendimento nos estados da ANS, que também estão no site com seus endereços e telefones disponibilizados. Curiosamente, a concentração de médicos na rede particular, conveniada ao SUS, é bem maior do que na rede pública.
Nós temos, por razões de mercado, 4 postos de trabalho médicos ocupados na área privada da saúde suplementar para 1 posto médico ocupado na saúde pública, no SUS. Isso a nível de média Brasil. Tem estados que isso é mais ou um pouco menos, mas a média é essa. Mas números e estatísticas não traduzem o impacto de tragédias cotidianas em hospitais brasileiros, nas vidas humanas que necessitam prosseguir apesar das perdas. Histórias como a do presidente da Embratur, Flávio Dino. Meu filho tinha 13, quase 14 anos, era jogador de futebol, tocava guitarra, tinha uma vida absolutamente normal com seus amigos, com sua família. Teve uma crise de asma que foi necessário chamar a mãe. A mãe, né, foi chamada à escola e pegou o Marcelo e levou para o hospital. E lá chegando, ele chegou andando, falando, consciente, com quadro estável. Por precaução, a equipe corretamente achou melhor que ele ficasse internado em uma UTI. Ele chegou no hospital às 11h30 da manhã, passou o resto do dia muito bem de saúde. Às 6 horas da manhã do dia 14, do dia da alta dele, ele teve uma crise até hoje inexplicada. Nesse instante, só havia um auxiliar de enfermagem e mais ninguém. O anestesista demorou cerca de 10 minutos para chegar. E quando chegou, evidentemente, o quadro do nosso filho já era irreversível. Nós esperamos a justiça e a verdade. Nós não aceitamos que no lugar da vida do nosso filho seja colocada uma mentira. Nós temos hoje a demonstração prática, demonstração concreta, a partir de depoimentos da própria equipe deles, do próprio prontuário do paciente. E nós estamos levando essa luta em todas as dimensões institucionais em que é possível levá-la. Ele deixou o cheiro dele em Brasília, porque 24 horas antes dele acontecer esses eventos, depois de vários meses ele me pedindo, eu fiz um longo passeio de bicicleta com ele, por Brasília. Nós andamos praticamente 10 quilômetros de bicicleta, eu e ele. Apenas eu e ele. E nem ele nem eu sabíamos que era a nossa despedida juntos, praticamente. E nós andamos na esplanada dos ministérios, passamos pelo Museu da República e descemos pelo Eixão. Fizemos um roteiro em Brasília que fez com que ele tenha deixado o cheiro dele impregnado em cada árvore dessa cidade, em cada prédio dessa cidade, e que era a cidade que ele passou a maior parte da vida por conta do meu trabalho. Cada segundo, a cada minuto, cada fato é uma evocação da ausência do nosso filho. O Brasil da saúde se divide em realidades opostas. No Hospital Universitário de Brasília, após 2h30, termina a cirurgia de Dona Juvenília. No dia seguinte, ela recebeu alta e passa bem. Dona Juvenília conseguiu o que muitos brasileiros precisariam. Foi bem atendida, entrou e saiu da fila do transplante em cerca de 2 meses e recebeu gratuitamente um procedimento de alta complexidade. Que a saúde no Brasil encontre um caminho além das histórias de dor e vá na direção da esperança. O conteúdo deste programa você encontra também na internet no endereço www.senado.gov.br/TV. Este foi o Repórter Senado Saúde Pública. Até a nossa próxima edição.